de fome pela presença dEle, nosso coração continua aumentando dia a dia. Nós nunca tivemos um culto de ceia, irmãos, não é pelo número de pessoas, mas a igreja está entendendo, irmãos, a importância de sentar literalmente na mesa com Cristo. Olha a resposta que a igreja tem dado. Irmãos, eu tenho entendido isso nesses dias, pode sentar. Eu tenho entendido isso nesses dias. Durante alguns anos nós ficamos aqui lutando na força do braço. Mas nós começamos a falar sobre altar. E eu comecei a exercitar mais o meu tempo no altar do relacionamento. Fazendo menos projeto para a igreja. Preocupado com menos evento para a igreja. Coloquei um tapete, coloquei um travesseirinho lá na minha sala e fiquei mais lá. Eu falei eu vou ficar mais com o Senhor. Porque é o Espírito Santo que está fazendo isso, irmãos. É o Espírito Santo que está gerando essa fome em vocês. Não é uma boa palavra, não é um ensinamento. Eu demorei a entender isso, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus não fizer em nós, irmãos, quem pode fazer? Foi Ele que ficou comissionado por Jesus, por Deus Pai, para preparar a noiva. Para nos conduzir a cada passo, em todo o nosso processo de novo nascimento, de um novo nascido de novo, do novo homem em Cristo Jesus. Falamos sobre maturidade, conduzindo a igreja a um lugar, mas quem ficou responsável por isso foi o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos conduzir ao encontro com Boaz. É Ele que vai nos preparar, irmãos, é Ele que está nos preparando. É sobre Ele, não é sobre o pastor, não é sobre o homem, é sobre o Espírito Santo. Uma obra está sendo construída sobre Ele. Ele que foi o comissionado, escolhido para descer aqui e habitar dentro de mim e dentro de você, para nos moldar, para nos aperfeiçoar em Cristo. A maturidade de um homem de Deus, irmãos, é ele se ser moldado à pessoa de Jesus. Quanto mais você parece com Jesus, quanto mais a natureza de Jesus esteja em nós, mais nós vamos entrando no nível de maturidade. O aperfeiçoamento de um crente, irmãos, está ligado ao seguinte: o quanto eu tenho de Jesus em mim, o quanto Jesus tem de mim nele. Precisamos nos mover, irmãos, debaixo do governo do Espírito Santo. 100%. Eu na minha meninice, na minha infantilidade espiritual, de alguma forma, a gente fica meio desesperado como líder, como pastor, para ver as coisas acontecer, é normal. Mas irmãos, eu tenho entendido isso nesses dias, como tem sido leve. Tem ficado mais leve, irmãos. Nós precisamos nos mover sim, mas debaixo do governo do Espírito. Eu comecei a ler de novo Atos bem devagar, porque assim, é o padrão da igreja, né? O modelo, é a igreja original. No capítulo 1, irmãos, o Senhor foi me mostrando o quanto nós ainda, quando não tínhamos o Espírito Santo, até pelas nossas decisões, o quanto nós erramos nas nossas decisões. Assim que Jesus foi, e Ele falou para os discípulos: volta para Jerusalém e fica lá, até que do alto seja revestido de poder, e que venha o Consolador, que o Espírito Santo venha. Até que isso aconteça, fique lá. Só que aí, irmãos, Pedro pega e reúne os discípulos, e olha e fala: olha, agora já que Judas fez o que fez, nós só somos 11 pessoas, nós precisamos ter mais um, para inteirar os 12. Aí tem José aqui, e tem Matias, e tem Matias.
que anda com Jesus desde o começo, lá do batismo de João, já anda conosco. Só que é o seguinte, nós agora não podemos continuar essa jornada com os 11, porque Judas fez o que fez. Nós precisamos levantar alguém para ser conosco, mais um conosco. E quando eu não estou debaixo do mover do Espírito, eu tenho que lançar sorte para me saber o que é e o que não é. Quando eu tomo uma decisão na força do meu braço, na minha humanidade, eu preciso lançar sorte, porque eu não espero a resposta do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo. Aí sabe o que eles fizeram? Eles oraram, irmãos. A Bíblia diz que eles oraram para decidir qual dos dois seria que ia completar para ser os 12 com eles. Só que a partir do momento que eles oraram, eles não esperaram a resposta. Para decidir qual dos dois seriam os 12 com eles, eles precisavam lançar sorte. E a sorte caiu sobre Matias. Todas as vezes, irmãos, que eu tomo uma decisão, ainda que seja pequena ou grande, que não seja debaixo do governo do Espírito Santo, eu preciso lançar sorte. Quando eu não espero uma resposta que vem de Deus, eu preciso tomar uma decisão do meu jeito. Quando ela não vem do meu jeito, eu preciso lançar sorte. E talvez nessa caminhada minha aqui de um ano e alguns meses, algumas decisões minhas aqui, eu tive que lançar sorte, porque eu fui imaturo para tomar algumas decisões debaixo do governo do Espírito Santo. Sendo que o escolhido para ser um dos 12 era Saulo, não era Matias. Jesus escolheu Saulo para ser um dos 12, para alcançar os gentios. Mas Pedro achou melhor lançar sorte, escolheu Matias. O que a Bíblia fala de Matias, irmãos? Eu fui buscar, irmãos, o estudo sobre Matias. Irmão, não explica nada. Não fala nada dele. Tudo que eu gero em mim, irmãos, sabe, não vai ter um resultado eterno. Tudo que eu preciso lançar sorte para a minha caminhada, que não seja algo que eu tomei alguma decisão debaixo do governo do Espírito Santo, tem tempo de validade. Porque quando Deus, o próprio Jesus, escolheu alguém para ser um dos 12, Ele escolheu Saulo. O Senhor me mostrou isso, começando lendo o livro de Atos, pastor Sula. Porque ainda não tinha acontecido o Pentecoste, irmãos. Foi ali um pouquinho antes do Pentecoste. Era para eles ficar lá, só orando. Jesus não mandou ele escolher 12. Jesus não mandou, olha, chega lá, enquanto vem o dia do Pentecoste, enquanto o Espírito Santo vem, vocês reúnem, está faltando um aí, porque Judas fez o que fez, vocês vão e jogam sorte e traz mais alguém para completar o grupo de vocês. Não, Jesus não mandou eles fazer isso. Fique lá, até que. Irmãos, quando eles foram escolher alguém, lá em Atos, depois do Pentecoste, quando ele escolheu Paulo e Barnabé para fazer a primeira viagem missionária, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o escolheu e o enviou. O Espírito de Deus o escolheu e o enviou. Eles oraram, jejuaram, e unânime ali, no mover do Espírito, porque já tinha vindo o Pentecoste, aquele que foi comissionado para cuidar da igreja, para direcionar a igreja, para governar a igreja, já tinha vindo. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus o escolheu e o enviou. Não teve erro não, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus decide, não tem erro não. Nós não erramos quando nós tomamos decisões debaixo do governo do Espírito. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu vou pregar. Irmãos, precisamos voltar para esse lugar urgente. A maturidade só vai acontecer na nossa vida, irmãos, a partir do momento que o Espírito Santo estiver governando a nossa vida 100%. Senão as minhas decisões, eu vou ter que lançar sorte. Eu vou ter que escolher do meu jeito. Eu não vou esperar Jesus falar. Eu vou falar do meu jeito, eu vou decidir do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Irmãos, ou o Espírito Santo está no centro, ou o homem está no centro. Ou é um, ou é outro.
Ou o Espírito Santo está no governo da sua vida, ou você está no governo da sua vida. Porque foi Ele que foi comissionado para nos conduzir a este lugar do nascido de novo, do novo homem que fala em Colossenses. O Espírito Santo foi comissionado para isso, por isso Ele veio habitar em nós. Jesus sabia, irmãos, que os discípulos não poderiam caminhar sem a presença do Espírito Santo, para governar eles. Porque já começaram tomando decisões que não era para tomar. Do jeito deles. Você já pensou se o Espírito Santo ali não vem, logo no capítulo 2, ali no Pentecoste, irmãos? Quantas decisões, quantas sortes Pedro tinha que jogar pela frente? Quanta sorte que Pedro ainda tinha que continuar lançando pela frente. Agora é o seguinte, nós vamos para Macedônia, nós vamos para cá. Não, vamos lançar sorte. Vamos ver para onde que nós temos que ir. Ou o Espírito Santo está no governo da nossa vida, irmãos, ou eu estou no governo da minha vida. Foi Ele, irmãos, que foi comissionado, que veio como dádiva de Deus para habitar em nós e nos conduzir a um lugar de maturidade. Quanto mais você tem dele, mais ele vai te conduzir para o formato de Cristo, para a natureza de Cristo. Jesus é nossa forma, irmãos. Ele é o nosso molde em tudo, ele é o nosso padrão. Mas quando eu nasci de novo, eu passei pelo batismo de João, eu fui crucificado com Cristo e ressuscitei com Ele. Aí a partir daquele momento, irmãos, um novo homem nasce e o Espírito Santo passa a habitar nele. E a partir desse momento, esse novo homem não pode mais ser governado pelo velho, mas ele precisa ser governado pelo Espírito Santo. É impossível você, sendo velho homem, viver o novo de Deus. É impossível nós vivendo, nos movendo pelo velho homem, viver o novo de Deus, nos comportando como velho, como a natureza velha, como um homem velho, que de vez em quando quer manifestar em nós e manifesta muito bem. O Espírito Santo, irmãos, é que vai nos conduzir a viver, a ter um comportamento, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a ter a mesma natureza que Cristo Jesus teve. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a esse modelo, a esse molde, a essa natureza, a esse comportamento de filho. É sobre Ele. Por isso a necessidade, irmãos, do altar do relacionamento. Um crente vai ser cada dia mais crucificado lá no altar do relacionamento com Deus. Porque, irmãos, eu quero sim ressuscitar com Cristo, viver os atributos daquele que ressuscitou e está em mim, mas só ressuscita quem morreu. Como você vai ressuscitar alguém que não passou pelo processo da morte? Agora eu nasci de novo, passei pelo processo de nascer de novo, batismo de João, mas eu ainda me posiciono como velho homem. Por isso que Jesus fala, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Porque o novo de Deus está preparado para o novo homem em Cristo Jesus. O novo de Deus está preparado para o novo homem em Cristo Jesus, para aquele que ressuscitou com Cristo. Porque, irmãos, o Espírito Santo vai fazer dois processos na nossa vida. Ele vai matar o velho homem e vai fortalecer, edificar, preparar o novo. Ele trabalha em duas vias. Em uma ele quebra tudo. E na outra ele vai construindo o novo dele. Isso é o morrer com Cristo, o ser crucificado com Cristo e ressuscitar com Cristo. Ou nós dependemos, irmão, 100% da pessoa do Espírito Santo, ou nós vamos governar a nossa vida.
A nossa alma é a coisa mais difícil que existe. A tendência dela é pender para o velho homem. A tendência dela, não vou pregar isso aqui não, é pender para o velho homem. Vamos aqui em Colossenses capítulo 3. Depois nós temos que orar, nós temos que fazer muita coisa aqui. Pela avó do pastor Rafael faleceu agora há pouco. Capítulo 3. Colossenses 3. Por isso que Paulo fala, irmãos, que nós temos que passar por um processo de renovação de mente. A nossa mente, que é a nossa alma, está ligada à nossa alma, ela precisa passar por um processo, ela precisa ser resetada. Ela precisa eliminar o velho homem. Ela precisa pensar como o novo homem em Cristo. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo. Esse é o desafio maior que o Espírito Santo tem na vida de um nascido de novo. Portanto, se fostes ressuscitados, a Bíblia está colocando uma pré-condição aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se realmente você nasceu de novo, você ressuscitou com Cristo, ressuscitei. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Há uma pré-condição aqui, ele disse, se você realmente ressuscitou com Cristo, então primeiro, busque as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer conosco, irmãos? Todas as vezes que você se relacionar com Ele e que Ele te der uma direção, olha para mim. Ele vai pegar seu queixinho e vai fazer assim, ó. Aí você está querendo olhar para a terra, querendo desejar as coisas dessa terra. Ele vai pegar seu queixinho de novo e vai fazer assim, ó. Olhe para lá. Buscai as coisas de lá. Almeje as coisas de lá. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. Em todo momento, o Espírito Santo vai conduzir, pegar o seu queixinho e vai te conduzir para lá. Esse é o propósito do Espírito Santo. Esse é o foco dele. Então, se eu realmente ressuscitei com Cristo, eu preciso buscar as coisas lá do alto. Você tem buscado as coisas aonde? Porque o velho homem, irmãos, preste atenção nisso, sempre vai querer buscar as coisas aqui. Mas isso aqui, irmãos, está passando. Está acabando. Já passou para muitos e muitos e muitos. Porque isso aqui é temporário, isso aqui tem tempo de validade. Porque tudo que o Espírito Santo gerar em nós, irmãos, vai somar para a eternidade. Porque Ele é eterno. E Ele está preparando uma igreja para viver o tudo de Deus por toda a eternidade. Só que a nossa alma do velho homem foi programada para viver as coisas aqui. Para desejar as coisas daqui. Irmãos, quando nós fazemos gabinete hoje com as pessoas, as crises das pessoas, as situações das pessoas, quando nós vamos aconselhar, interessante, não é pelas coisas do alto, é pelas coisas da terra. Então, todas as vezes que eu tiver que administrar alguma crise na vida de uma ovelha, é por causa das coisas da terra. Eu nunca administrei uma crise de alguém, ajudei alguém, porque ele está em crise com as coisas lá do alto. Porque as coisas dessa terra, irmão, sempre vai trazer embaraços. E a sua alma vai embolando com isso. Vai absorvendo tudo isso. E aí, entramos onde nós entramos. Tudo isso é por causa das coisas dessa terra. Tudo isso é por causa das coisas desta terra. Aí ele está dizendo, mas você ressuscitou com Cristo?
Você morreu com Ele, foi crucificado com Ele? Fui, pastor. Mas você ressuscitou com Ele? Ressuscitei. Então pensa nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Aí ele diz aqui no outro capítulo, ainda continuando, se foste ressuscitado com Cristo? Sim. Então pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então primeiro eu preciso buscar. Eu preciso buscar as coisas lá do alto. Depois eu preciso pensar nas coisas lá do alto. O nascido de novo, irmãos, ele precisa entender o seguinte: eu sou peregrino aqui. Eu sou um peregrino aqui. Eu estou aqui de passagem, eu passei uns dias aqui nessa terra. Irmãos, deixa de sofrer pelas coisas dessa terra. O maior desafio do Espírito Santo em nós é desligar o nosso coração das coisas da terra. Agora eu estou entendendo porque que Paulo fala que muitos que estão no nosso meio têm se tornado os inimigos da cruz de Cristo. Aí ele fala, o destino dessas pessoas é... Aí ele começa a dizer, o Deus deles é seu estômago, a glória deles é sua infâmia, mas o amor deles estão nas coisas dessa terra. O coração deles estão ligado às coisas da terra. Irmãos, eu não estou falando que você tem que ser um invisível agora, que não tem situações para resolver. Você está me entendendo? O que eu quero dizer para você é, meu irmão, deixa de sofrer com isso. Buscai as coisas lá do alto, que é o que importa. Pensai nas coisas lá do alto, é o que realmente importa. Aqui precisa ter uma inversão de valor que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Na vida de um nascido de novo, de alguém que ressuscitou com Cristo, de um novo homem em Cristo Jesus. Precisamos deixar o governo do Espírito Santo dominar a nossa vida. Vai ficar mais leve. O fardo está pesado, é porque você está carregando. Eu estou aprendendo agora, irmãos, a depender mais do Espírito Santo. E não me envergonho de falar isso, não. Ainda vou aprender muito. Quero aprender muito. Irmãos, tudo está acontecendo diferente de 2 semanas para cá. É porque eu queria trabalhar para Ele. Mas no meu relacionamento com Ele, Ele está me ensinando a trabalhar com Ele. Mudou. Algo aconteceu aqui. Essa noiva é dele. Essa igreja é dele. Ele me chamou para ser um servo somente, para trabalhar para ele. Ele me chamou para me ser filho. Eu faço aquilo que vejo meu pai fazer. Eu e o pai somos um. O pai está em mim, eu estou nele. Sabe por que Jesus suportou tudo, irmãos? Porque ele não desceu aqui na terra para trabalhar para Deus. Ele desceu aqui para fazer junto com o Pai aquilo que precisava fazer. Por isso que eles ficam desesperados. Senhor, eles vão matar o Senhor. Eu falo, não, ninguém mata, ninguém toma minha vida. Eu a vos dou. Não, vocês não vão me matar, não. É eu que quero dar a minha vida. Vocês não estão entendendo. Eu a vos dou. É leve fazer com o Pai. É leve depender do Espírito Santo. Ficamos no desespero, irmãos. Precisamos fazer as células.
porque nós precisamos cuidar desse povo, pastores, café de pastores todo mês, uma palavra, e nada, nenhuma reação, nenhuma atitude, e nada, e a gente desespera ali. Irmãos, olha, se o Espírito Santo não fizer na vida desses pastores, irmão, ninguém vai fazer não. Eu vou dormir. Eu vou dormir, pastor Natanael, no bom sentido, porque ainda resta um pouquinho de cabelo aqui. Eu vou lutar sempre, irmãos, para não trabalhar mais para Jesus, mas trabalhar com Ele. No comportamento de filho. No posicionamento de filho. Vendo o Espírito Santo fazer. É o Senhor que acrescentava os que iam sendo salvos. Não era o pastor. Não era o governo da igreja, não era a estrutura da igreja que acrescentava. Era o Senhor. Eles perseveravam na oração. Eles perseveravam no relacionamento com Deus. Irmãos, todas as batalhas que Davi vencia, primeiro, ele vencia ela lá, no espiritual primeiro, ele ia ter com o pai. Ele ia ouvir o Senhor, qual a estratégia, o que fazer, como fazer. Teve batalha maior que eles tiveram contra aqueles 5 reis, que nem foi eles que lutaram. O Senhor lutou por eles, enviou tocha de fogo do céu, acabou com aqueles 5 reinos. Morreu mais gente do que pelas tochas de fogo, pela ação de Deus, sobrenatural de Deus, porque daqueles que morreram pelo fio da espada. Davi entendeu a dependência de Deus para vencer as suas guerras. Davi entendeu um lugar de dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo, aonde o Senhor fazia por ele. Sabe como que é? Ele já ia para uma guerra sabendo que não ia perder. É um negócio estranho, mas era assim. Um dependente do Espírito Santo é assim. Você vai entrar numa batalha sabendo que já venceu, porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai pelejar ela por você. Irmão, você está me entendendo? É um lugar, irmãos, onde nós precisamos nos mover debaixo do governo do Espírito Santo. Eu quero me aperfeiçoar neste lugar. Nós precisamos buscar este lugar. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. É fazer com Ele, irmãos. É fazer com Ele, é caminhar com Ele. É servir as pessoas com Ele. É amar as pessoas como Ele ama. É com Ele. O Espírito Santo é um espírito. Mas ele precisa de um homem, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma casa, ele precisa de uma morada para que ele se expresse, para que ele se manifeste. E essa casa, essa morada é você. Essa casa, essa morada, essa estrutura é eu e você. Mas é Ele que faz. É Ele que governa, é Ele que direciona. Ele que te conduz. Isso é o ressuscitado com Cristo, um nascido de novo, alguém que ressuscitou com Cristo. Ah, irmãos, eu andei na lei. Por isso que é pesado. A lei pesa. Andar na lei é pesado. Andar debaixo do governo da lei é pesado. O máximo que você consegue chegar é romper a primeira milha. É chegar no finalzinho da primeira milha. Mas quando você está debaixo do governo do Espírito, irmãos, você consegue andar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha. Você vai romper nas milhas, você vai romper nas milhas, porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Jesus não veio, não anulou nada da lei, irmãos, nem um tio, nem uma vírgula. Porém, Ele estendeu. Ele estendeu a lei. Ele esticou ela. Mas Ele teve graça para ir até o final. Ele teve unção para ir até o final. O momento mais difícil foi quando o Espírito já não estava com ele mais, o Pai não estava com ele, aquele momentinho final ali. Ali revela o quanto é difícil a vida de um crente,
na nossa vida, quando nós estamos nos movendo, fazendo as coisas com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus não está conosco. Aí eu preciso sim lançar sorte para as minhas decisões, para as minhas batalhas, para as minhas lutas. Há muitos crentes lançando sorte, irmãos. Há muitos crentes lançando sorte, porque estão fora do governo do Espírito. O Senhor nos governa, o Espírito Santo precisa nos governar. O processo, de irmãos, de nascer de novo, ele é instantâneo. Nasci de novo, é como uma lâmpada apagada, você vai lá e clica na tomada, a lâmpada acendeu, é instantâneo. Plup, haja luz e houve luz, pronto, nasceu de novo. Agora a conversão não, irmãos, a conversão é um processo. Nascer de novo é instantâneo, mas a conversão é um processo. A conversão é um processo que está ligado à nossa alma. Então, se o Espírito Santo não tiver no governo dessa alma, o processo de conversão desse crente vai demorar muitos anos. O processo de conversão desse nascido de novo, pastor Wender, mas ele já nasceu de novo. Você já viu falar assim, algumas pessoas pensam que nasceu de novo e não é convertido, é um negócio estranho. É porque às vezes ele não entendia isso. Não, mas ele batizou, ele está aqui na igreja há 30 anos. Só que é o seguinte, o camarada nunca deu um fruto. É o mesmo cavalo lá em casa. É o mesmo cara que nunca deu um fruto. Os filhos dele não vê Jesus na vida dele, a esposa dele não vê Jesus na vida dele. Você entendeu? O camarada nunca pregou o evangelho para ninguém. Ele continua mentindo, continua adulterando. Mas o cara batizou, pastor Wender. Sabe, irmãos, não é isso. Ele ainda está no velho homem. Nem crucificado ele foi. Muito menos ressuscitado com Cristo. Porque o nascido de novo, um ressuscitado com Cristo, tem fruto. E o fruto não é dele. O fruto é do Espírito nele. O fruto é do Espírito através dele. O fruto é do Espírito através dele. Agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O nascido de novo, governado pelo Espírito, tem esse comportamento. Já não sou eu mais que vivo, o velho homem já ficou, mas agora Cristo vive em mim. As ações minhas, os meus comportamentos, as minhas atitudes, precisam ser de Cristo. Eu e o Pai somos um. Precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Você lembra quando você nasceu de novo? A intimidade que você tinha com o Espírito Santo? É porque assim, ó, os anos de crente vai pondo a gente religioso. A gente fica bom para fazer tudo. A gente é dizimista, a gente sabe, ó, que o pastor vai abrir a palavra, eu já ouvi essa palavra, eu também sei a revelação dela. A gente fica bom em tudo. Só não convertemos. Só não mudamos de posicionamento, de atitude, de comportamento, mas nós sabemos todas as regras de uma igreja, de um crente. Sabemos todas elas. Irmãos, quando Saulo nasceu de novo, e ele começou a pregar, porque até poucos dias ele estava perseguindo a igreja, a Bíblia diz que os judeus, aqueles que já eram crentes, assustou demais com aquilo, ficaram assim perplexos. Sabe o que eles queriam fazer? Matar ele. A religião mata os novos convertidos. A Bíblia diz que eles queriam pegar ele e matar ele. Não, esse aí estava perseguindo a igreja e tal. Não, mas ele teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Jesus derrubou ele do cavalo, teve uma presença, intimidade pessoal com ele, trouxe ele, mandou um homem de Deus vir aqui, pôs a mão sobre ele, tal. E não, eu não acredito, não. Ele não vai perseguir a igreja, vai matar ele. A religião, irmãos, nos cega. A cegueira que estava em Paulo passou para aqueles homens. Quem não tem uma vida governada pelo Espírito, ele vai sendo cego, sabe, a visão dele vai ficando turva, ele vai ficando assim, ele vai perdendo a visão. Porque a religião nos cega. Paulo estava nascendo de novo, descobrindo tudo novo, vivendo uma vida nova, o novo de Cristo na vida dele, tudo isso, mas os religiosos queriam matar.
Aí ele teve que sair fugido. Os discípulos dele desceram lá na corda, lá no cesto, e ele teve que vazar. Eu vou lá para Jerusalém, porque lá estão os apóstolos de Jesus, estão lá. Aí chegando lá, como que eu vou chegar lá? Aí Barnabé, um camarada que nem pastor era, certo? Era um camarada que tinha uma fazenda, que tinha uma terra, né? Um homem de Deus. Pega Saulo, presta atenção nisso aqui. E vai introduzir ele no meio dos apóstolos. Não, esse aqui era o Saulo, ó, que estava nos perseguindo, só porque é o seguinte, ele nasceu de novo. Ele está vivendo o novo de Deus. E aí os próprios apóstolos, irmãos, ficou indignados com aquilo também. Sabe o que eles fizeram? Compraram uma passagem para ele e enviou ele de volta lá para Tarso. Enviou Paulo de volta lá para Tarso. Aquele que Jesus escolheu para completar os 12. A religião faz isso conosco, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando Paulo falava, no coração deles trazia muita contenda. E assim, eles ficavam assim, para eles era algo assim que nunca poderia acontecer. Jesus, irmãos, ele mexe com a estrutura dos religiosos. E ele gosta de fazer isso. Ele pega aqueles que não são mesmo. Ele pega aqueles que não são mesmo. O Espírito Santo é bom nisso. Aqui quando eu vou levantar alguém, eu não. Quando eu vou dar uma oportunidade para alguém, irmãos, que chega, novo, você tem que ver a dificuldade que eu tenho. Porque os antigos ficam com ciúme. Pastor Wendel chegou agora, pastor Wendel chegou agora, pastor tal. Ô meu irmão, é tempo de incluir. Deixa ele. Eu estou assistindo ele de perto. Os religiosos sempre querem matar, irmãos, querem mandar embora para Tarso de volta. Aqueles que estão no governo da alma, não no governo do Espírito, faz isso. Porque aqueles que se movem no governo da alma, irmãos, eles são baita dos religiosos. Incluir alguém aqui não é fácil. Aí eu já vazo, meu irmão, vai para o final da fila. Porque tem uns aqui ainda que não tem essa maturidade. Eu falo com muito zelo. Vai para o final da fila, deixa, né, vem devagarzinho para cá. E você vai chegar aqui. Aí eu fico acompanhando aquela pessoa ali com muito zelo para não perder ela. Porque é um potencial, é alguém que veio de outro lugar, já era bênção lá. Certo? Mas eu não posso pôr aqui, porque não, eu já estou aqui há muitos anos e o pastor Wendel não me deu a oportunidade. O cara chegou agora e está sentando na janela. Difícil, irmãos. A religião é muito difícil. Alguém que caminha no governo da alma, não no governo do Espírito, é muito difícil. Só que o Senhor está nos tirando deste lugar como igreja. O Senhor já tem gerado em nós uma igreja receptiva, uma igreja que ama, uma igreja que dá oportunidade, uma igreja... Eu falei esses dias, olha, por exemplo, nós estamos aqui, começamos aqui a preparar para o encontro das mulheres. Irmãos, o Espírito Santo fez assim, ó, soprou. Tem mulher sobrando na lista. Aí algumas pessoas, sabe, pastor Wendel, como que vai estar? Irmão, vai todo mundo para lá. Chega lá, vai descer o Espírito Santo, lá vai pegar todo mundo. Quem não for servir, senta na cadeira. Quem não for lavar banheiro, senta lá, vai para lá. Vai ter um avivamento lá. Eu creio. Vai ter um batismo muito forte de amor lá. Um batismo com o Espírito Santo. Vai todo mundo para lá, mulheres. Monta uma barraca lá, põe um travesseiro lá, dorme lá. Fica lá, até que ele venha. Vamos deixar a religião. Nós fomos para lá, os homens, irmãos. Tinha homens sobrando, limpando banheiro lá e tudo. E sabe o que acontecia? Nos momentos das ministrações, largavam as panelas e vinha receber. Você vê aquele tanto de homem babando o outro lá e chorando em presença de Deus no nosso meio. Todos que queriam ir, nós levamos. Vamos levar. Vamos viver isso. Vai vir um Pentecoste lá, eu não duvido, pastora. Vai vir um Pentecoste lá. Você que é mulher, não fica de fora. Lá tem muita grama, leva barraca. Ah, comida não deu, jejua. Domingo você vem embora, come. Isso é Pentecoste, isso é fome. Por que você foi lá para a chácara, pastor Wendel? Porque eu estava com muita fome de Deus. Lá tem umas mulheres de Deus que vai pregar e eu quero receber o que elas estão lá para me dar. É isso que eu quero. Eu quero Jesus. Onde ele vai estar? Vai estar lá? Então eu vou. Eu vou para lá.
Irmãos, eu sou fominha demais. Eu sou fominha demais. Eu vou atrás onde Jesus está. Eu não meço distância, dinheiro, passagem, se é de carroça, de carro, de carona, eu vou. Eu sou fominha, Tiago. Eu sou fominha por Jesus. Se não der para sentar lá, se fica na janela, só não pode cair do outro lado. Mas fica lá. Fica lá, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Porque se ele não vier, nós vamos ficar lançando sorte o resto da vida nessa igreja. O que espalhou, irmãos, a igreja de Atos, não foi a perseguição, não. Foi o Espírito Santo. Nós só vamos ser espalhados aqui, pastor Natanael, montar naquele caminhão com você, o dia que o Espírito Santo fazer uma sacudida nessa igreja. Aí nós vamos. Aí nós vamos com você, com o pastor Geraldo, aí nós vamos quebrar tudo nessa cidade. O dia que o Espírito Santo fizer um rebuliço aqui. Senão nós vamos ficar matando Saulo aqui dentro. Um nascido de novo, irmãos, um nascido de novo, ele tem um comportamento diferente. Barnabé era um homem nascido de novo. Saulo voltou para Tarso. A igreja de Antioquia bombando. Precisava de um pastor lá, de alguém lá. Os apóstolos oram. Escolhe Barnabé e envia para Antioquia. Lá em Antioquia, Barnabé chega, a igreja fluindo, lá havia mestres e profetas e pastores, né? O mover do ministério profético acontecia lá. Aquela igreja chegou a aproximadamente 80 mil membros. Só que Barnabé lembrou, opa, perto aqui de Tarsis tem um homem de Deus lá, esquecido. Tem um homem de Deus lá abandonado. Saulo, eu vou lá atrás dele. Barnabé foi lá. Barnabé foi atrás de Saulo e resgatou Saulo. Trouxe ele para Antioquia, ficou com ele pastoreando a igreja de Antioquia 1 ano. Barnabé discipulando Paulo, como pastorear uma igreja. Um homem que não tinha título de pastor, um homem que era apenas um fazendeiro, que vendeu tudo, colocou aos pés dos apóstolos e falou, estou aqui, onde Jesus estiver eu vou, eu sou fominha por ele, então é para ir para Antioquia? Então eu estou pronto para ir para Antioquia. Irmãos, o mover de Deus naquela igreja foi tão grande, o mover do Espírito, e lá afirma várias vezes, foi o Espírito fazendo, que pela primeira vez na Bíblia eles foram chamados de cristão. Primeira vez que foi chamado de cristão na Bíblia foi na igreja de Antioquia. Tamanha foi o mover do Espírito no meio daquela igreja, no meio daquele povo. Tamanha foi o governo do Espírito sobre aquele povo. Ali foi aonde Paulo foi resgatado, irmãos. Estava esquecido lá, voltou a fazer tenda, estava lá. Um homem de Deus, irmãos, escolhido por Deus para ser um dos discípulos dele, dos principais. Para alcançar os gentios, para passar todo o processo que nós sabemos, quanto esse homem nos abençoa a vida dele. Estava esquecido lá em Tarsis. Barnabé lembrou dele. Alguém que está debaixo do governo do Espírito, irmãos, vai atrás daquele que está longe, que está perdido. Não é o pastor Wender ficar falando mais no grupo de pastores, a pastora Tereza colocar vídeo e nós colocarmos lá que os pastores precisam pastorear. Não é isso mais. Irmãos, eu não vou sofrer mais não. Jesus não vai deixar mais eu ficar nesse sofrimento, jogando sorte. Eu não vou jogar sorte mais. Eu não vou jogar sorte mais. Agora eu vou me relacionar. Porque Ele está fazendo. O que Ele está fazendo aqui nessa manhã é Ele. Essa fome que Jesus está gerando no seu espírito, é Ele que está gerando. Porque você está sedento. Essa igreja começou uma fome diferente nela. Vir para um culto, receber uma palavra, não vai ser mais uma religião e nem dificuldade. Você quer vir porque você quer vir. Você não vai conseguir ficar a servir. Por quê? Porque eu estou com fome. Eu estou sedento. O Espírito está gerando isso em mim. O Espírito está gerando isso em mim. Essa fome, quem gera em nós é Ele.
É o Espírito Santo que vai gerar esse desejo de você ficar lá no relacionamento com Ele, adorando Ele, ora, 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 ora. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Sabe quem vai gerar essa fé? E está gerando essa fé? O Espírito Santo. É Ele que está gerando essa fé, novamente queimando dentro de você aí, ó, ardendo dentro de você aí, ó, ardendo, essa alma sedenta, sabe? Eu quero mais, eu quero mais. Irmãos, quando você nasceu de novo, você vinha em tudo que tinha na igreja. Você vinha em tudo que tinha, era culto de mulher, você estava lá sapiando. Não, era o culto das irmãs, mas eu quero lá, porque vai ter uma palavra, eu vou receber um pouquinho dela. Era a oração da viração do dia, você estava aqui. Aí, encontro com Deus, você já tinha feito 5, já você estava querendo ir lá servir ainda. Fome, irmãos, fome, fome. Que essa fome volte. Que essa fome volte a queimar em nós. Que essa fome, esse desejo volte a queimar em nós. A alegria da salvação, essa fome gera em nós uma alegria da salvação. Ah, pastor Wendel, se eu for lá e não pregar, porque Deus nos deu, graças a Deus, uma igreja com muitos pregadores. Ah, irmãos, vai lá receber. Irmãos, meus discípulos ministram aqui, ó. Meus discípulos ministram aqui direto. Eu sento aqui com o meu caderno e anoto tudo que eles estão falando. Sabe o que eu aprendi esses dias na reunião de pastor? Que um pastor atravessa o mundo para fazer missão, para pregar uma palavra. Mas não tem coragem de atravessar o asfalto para ouvir a pregação de um irmão. Eu ouvi isso. Um pastor atravessa o mundo inteiro, porque eu vou lá pregar. Lá nos confins da terra. Mas não tem coragem de atravessar a rua para ouvir um irmãozinho pregar. Porque sabe demais, está cheio demais. Alma farta. A religião gera em nós uma alma farta. A religião gera no crente uma alma farta. Mas aquela alma que está debaixo do governo do Espírito, ela é insaciável pela presença dEle. Ela é desejosa pela presença dEle. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso estar cheio para derramar isso na vida de outros. Para derramar o que eu tenho na vida de outros. Barnabé estava cheio, irmãos, até na tampa. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma, chamada Saulo. Pouco prazo, irmãos, Barnabé sai de cena na Bíblia. Quem é Barnabé? Você já pregou sobre Barnabé? Mas você já pregou sobre Paulo? E se não fosse Barnabé ir lá resgatar ele? Barnabé foi lá derramar nele. A Bíblia diz que Barnabé foi à procura dele. Ei, tem alguém aqui nessa rua chamado Saulo, um que faz tenda? Eu vim aqui atrás dele. Não, ele mora na esquina de lá. É aqui que mora o Saulo? Ele foi atrás dele, deixou as 99. Uma pessoa que está debaixo do governo do Espírito, irmão, ele deixa as 99 por causa de uma. Alguém que nem título de pastor tinha. Nem consagrado, ordenado como pastor, ele era. Mas ele estava cheio do Espírito. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava debaixo do comando do Espírito. Ele estava se movendo na direção do Espírito Santo. Aí foi lá e resgatou um homem que fez toda a diferença na caminhada. Agora o dia que Barnabé chegou lá no céu, ia olhar para trás e falar, não, mas eu ganhei poucas pessoas ali, edifiquei em Antioquia, fiz uma viagem com Paulo, a primeira, a segunda, ele não queria levar João Marcos, que era meu primo, aí eu peguei e fiquei com ele seguiu com Silas para um lado, com os discípulos dele, eu fui para outro lado e tal, encerrou ali meu ministério, pronto. Aí Jesus fala, não. Todos que Paulo ganhou para mim, olha para trás na fila aí, Barnabé. Se não fosse você ir lá resgatar Saulo, esse grupo todinho aí, ó, não tinha sido ganho. Alguém que se move, irmãos, debaixo do governo do Espírito, gera algo que vai perpetuar por toda a eternidade. Diga para o seu irmão, permita que o Espírito Santo governe a sua vida. Agora fala mais forte. Fala, permita que o Espírito Santo
governe a sua vida. Isso. Permita que o Espírito Santo direcione a sua vida, para que você deixe de lançar sorte. Irmãos, quando eu entendi isso aqui, lendo aqui, falei, meu Deus, Pedro, na sua vontade de acertar, de liderar o grupo, eu tenho que fazer alguma coisa agora, porque Jesus foi, e agora eu sou um dos líderes aqui. Então vamos cá, vamos reunir aqui os líderes aqui, e vamos, olha, nós precisamos, só tem 11, está faltando um aqui, vamos resolver esse problema? Vamos resolver isso? Aí ele foi tentar resolver um problema, irmãos. Mas não foi debaixo da direção do governo do Espírito, porque ainda não tinha vindo o Pentecoste sobre eles. Amanhã nós teremos 3 dias aqui, irmãos, de oração, jejum e adoração. Venha para cá buscar esse Pentecoste pessoal. Venha para cá buscar esse Pentecoste. Você que trabalha, vem no quilo do almoço, você não vai comer mesmo, vem para cá. Eu vou ter uma hora de almoço, eu corro para lá para a igreja, passa aqui, senta no cantinho com a sua Bíblia ali, adore, chore, ore. Busca isso para você. Fala, Senhor, eu quero me encher do Teu Espírito, eu quero estar me movendo debaixo do governo do Seu Espírito, guiado por Ele, direcionado por Ele. Eu não quero mais caminhar nessa jornada, eu mesmo me pastoreando, eu mesmo me governando, eu mesmo me direcionando. Eu entendi que não é este lugar para quem realmente ressuscitou com Cristo. A partir do momento que você ressuscitou com Cristo, irmãos, tem um governo sobre a sua vida. O novo homem tem governo sobre ele, e o nome dele é Espírito Santo. Jesus colocou ele dentro de nós. Jesus colocou ele dentro de nós. Então ele vai sempre que ele mover na nossa vida, ele vai desconstruir algo para construir outro. Ele vai desconstruir o velho e fazer o novo, desconstruir o velho e fazer o novo, desconstruir o velho e edificar o novo. Essa é a missão do Espírito Santo dentro de nós. Sempre desconstruir o velho e edificar o novo. Destruir o velho, edificar o novo. Por isso que a mesa da ceia, irmãos, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo, está escrito. Por isso que a ceia, nós temos falado sobre a mesa da ceia, a importância dela. Não é simplesmente um momento que eu como um pedaço de pão e tomo do vinho e faço um alto alarde se eu estou em pecadinho ou pecadão. A ceia é muito mais do que isso. A ceia é muito mais do que isso. A ceia é uma mesa espiritual. Ela não é uma mesa natural. Nunca foi e nunca será. Aquela mesa é 100% espiritual. Então, para você tomar ela, você não pode ter o entendimento e ter a natureza do velho homem. Para você participar dela, você tem que ter a natureza e o comportamento do novo homem em Cristo Jesus. De um nascido de novo. De alguém que foi crucificado com ele e alguém que ressuscitou com Cristo. Porque aquele momento ali é o momento dessa fusão, na cruz. Foi o que aconteceu na cruz. Aquilo ali é o resultado da cruz. É uma carne dele toda rasgada e o sangue dele todo vertido, todo derramado. Aquele momento ali expressa isso para o nascido de novo. Irmãos, há uma pátria nos aguardando. Eu sempre tenho uma linha para caminhar aqui como igreja. Eu tenho um desenho lá numa folha, mas o pastor Tiago esses dias desenhou, escrevemos tudo. O pastor José trouxe a igreja até aqui, ele atravessou o Mar Vermelho. Mas ele me deu uma missão, ele falou, sua missão, ele só tem uma nessa igreja, levar essa igreja à terra prometida, ao arrebatamento. Então há uma jornada entre o Mar Vermelho e o Jordão. Nós hoje, como igreja, nós estamos caminhando neste processo. O maior desafio nosso aqui é preparar essa igreja para ser arrebatada. Mas, irmãos, se você fosse mover debaixo do governo do Espírito
e permitir Ele fazer isso, você vai amar menos essas coisas. Você vai amar menos as coisas dessa terra. Você vai sofrer menos por as coisas dessa terra. Eu não estou dizendo para você cruzar o braço agora e ficar esperando Jesus voltar, não. Trabalhar enquanto é dia. Mas, irmãos, o sofrimento não. Não sofre por essas coisas aqui mais, não. Dinheiro, bens, móvel, carro, casa, essas coisas passam. Ontem nós fomos numa reunião de pastores. Como Deus falou conosco através do pastor Ricardo. Ele disse que é tempo da igreja, dos pastores voltarem também para casa. Porque os pastores têm perdido a sua casa. Envolveram, se engodaram, se envolveram com o chamado e esqueceu da sua casa. Então nós estamos fazendo um caminho de volta. Nós estamos fazendo um caminho de volta. Nos últimos dias seria como os dias de Noé. Noé foi, se for analisar, foi um mau pregador. 120 anos pregando e ninguém converteu. Foi isso que nós aprendemos ontem. Mas ele conseguiu salvar a sua casa. Ele conseguiu salvar a sua casa. Nos últimos dias seria como os dias de Noé. Ninguém converteu com a pregação dele, mas ele conseguiu salvar a sua casa. Eu preciso ser aprovado primeiro lá em casa, irmãos, para depois ser aprovado pela igreja. Primeiro eu preciso ser aprovado lá em casa como um homem de Deus, como um pai, como um esposo, para depois eu ser aprovado aqui como um pastor. Aquele homem era um dos principais ali da sinagoga. E ele pediu Jesus para ir na casa dele, que é a filha dele, Jairo, que a filha dele estava lá morrendo. Foi muito forte, irmãos, que nós ouvimos ali ontem. Me chocou. Me chocou. Jesus, vamos lá em casa. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos trazer Jesus da igreja, de casa para a igreja. Mas nós aprendemos ontem também que é tempo de levar Jesus da igreja para a nossa casa. Jairo era um dos principais da sinagoga. E ele pediu, Jesus, vamos lá em casa. Minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo. Vamos baixar nossa cabeça. Dentro de tudo que nós ouvimos aqui. A ceia de Coríntios diz que nós precisamos analisar, fazer um exame de nós mesmos. E o que você ouviu aqui hoje foi, será que a minha vida está debaixo do governo do Espírito Santo? Ou será que eu tenho tomado decisões jogando sorte? Será que realmente eu fui crucificado com Cristo? Ou estou vivendo uma religião? Será que realmente eu ressuscitei com Ele? Ou estou vivendo ainda uma religião? Será que eu sou um ressuscitado? Será que eu tenho me comportado como um crucificado? Alguém crucificado, o Espírito direciona. O Espírito governa, o Espírito conduz aquela pessoa. Porque ali o velho homem ficou. A velha natureza, pecaminosa, mal, ruim, que veio com vários paradigmas, que veio com várias culturas erradas, conceitos errados. Mas eu nasci de novo. Então eu preciso entrar neste lugar. Eu preciso buscar um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento só vem nele. É sobre ele. Eu preciso me moldar a Cristo. Porque ele é a forma. Ele é o molde. Ele é o padrão. É o modelo. O aperfeiçoamento de um cristão, de um nascido de novo, é baseado nele.
é nele, e é por ele, e é para ele. Cristo é o padrão de um filho maduro, de um filho que se comportou em todo momento como tal, que agradou o Pai, que se doou, que se entregou, que se ofertou. Que nós possamos ter essa natureza de filho, de filhos crucificado e ressurreto. Espírito Santo, olha para os meus irmãos, para a minha vida que está aqui nessa manhã. Abre os nossos olhos, remova toda a lei da nossa vida, a força do braço, e coloca em nós o governo do Espírito, a direção do Espírito Santo, porque foi o Senhor que comissionou ele para vir governar ali aquela igreja de Atos, direcionar aquela igreja de Atos. Foi o teu Espírito que espalhou aquele povo para a terra fora. Foi seu Espírito que pegou homens iletrados e colocou eles para ministrar para homens cultos, homens sábios, com muita ciência humana. Foi teu Espírito que capacitou aqueles homens. Homens totalmente limitados, falhos, cheios de erros. Mas o teu Espírito, no governo da vida deles, fez deles homens que a terra não era digno deles. O homem espiritual deles foi mais forte do que o homem terreno. O homem espiritual deles foi mais forte do que o homem terreno. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. O novo homem, ele é espiritual. O novo homem se comporta de maneira espiritual. O novo homem, nascido de novo, que tem o Cristo nele, pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, almeja a sua vinda, ame a sua vinda. Essa é a mente de um homem nascido de novo. Por isso o apóstolo Paulo diz, Senhor, meus filhos, por quem de novo, sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós estamos, Senhor, no processo de formação, até que Cristo seja formado em nós. A tua igreja está num processo de formação. O útero é o teu espírito. O teu espírito tem gerado essas verdades em nós. O teu espírito tem preparado, tem gestado isso em nós, nos moldado a Cristo. Um Cristo crucificado, um Cristo ressurreto, perfeito. Um Cristo que não pecou e nem falhou. Esse Cristo é o nosso molde. Esse Cristo é o nosso alvo. Esse Cristo é o nosso modelo. Modelo de filho padrão. Espírito Santo, nós carecemos da sua ajuda. Como nós precisamos, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a deixar de ter apenas um coração de servo. Quem está na lei, o máximo que ele alcança é uma condição de servo. Mas hoje nós estamos, pela graça, ressuscitado com Cristo, nós temos a condição agora de ser filho. Porque o servo só faz aquilo que seu patrão manda. Mas o filho faz aquilo que vê o pai fazer, porque ele conhece os segredos do coração do pai. O filho conhece o coração do pai, os segredos do coração do pai, e ele se move nisso. Então o filho tem o respaldo do pai. O pai valida o filho.
Estar no governo do Espírito é entrar nessa condição de filho. Lei, servo. A graça recebida por Jesus, condição de filho. Jesus nos chama de amigo. Vocês não são mais servos. Vocês não estão mais na condição de servo, mas agora eu vos chamo amigos. Amigos, porque vocês agora sabem, eu vou revelar a vocês o meu coração. O Senhor não revela o coração dele para servos, mas revela para amigos e filhos. Essa ceia nos dá essa condição, nos coloca neste lugar. Quando nós comemos da sua carne, bebemos do seu sangue, nós nos tornamos um com o Senhor. E o Senhor se torna um conosco. E o Senhor se torna um conosco. É Cristo em mim e eu nele. A ceia nos leva a essa condição de nos tornarmos um com Ele. É como se o pai quisesse sentar na mesa, cheio de filhos, e compartilhar com os filhos, e olhar nos olhos dos filhos, e contar os seus segredos, se revelar aos filhos. Agora algumas coisas vão clareando, Senhor. É até que todos chegamos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, Cristo Jesus. É até que todos chegamos na unidade da fé. A unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, Cristo Jesus. Queremos conhecer o Senhor mais, Jesus. A religião impede nós de conhecer o Senhor. A religião nos impede de conhecer o Senhor. Como o Senhor queria manifestar na vida de Saulo, naquele primeiro momento ali, mas a religião impediu que os seus reconhecessem a glória do Senhor na vida dele. O Senhor sempre faz isso, quer confundir os religiosos. O Senhor confundiu todos os religiosos da época com a conversão de Saulo. Houve uma confusão no meio da própria igreja. Mas um homem chamado Barnabé discerniu no espírito que o Senhor tinha escolhido um homem chamado Saulo, e ele foi atrás dele e resgatou ele. Nos deu o coração de Barnabé nessa manhã. Nos dê um coração de Barnabé nessa manhã. Não precisa de título para isso, Senhor. Não precisa de título para isso, Senhor. Precisa do seu Espírito. Precisamos do teu Espírito. É até que Cristo seja formado em vós, que o Espírito Santo continua gerando essa formação em nós, que o Espírito Santo continua gerando essa formação em nós. Remove do nosso meio, Senhor, toda religião. Quantos Saulo nós abortamos neste lugar? Quantos Saulos nós abortamos neste lugar? Nos perdoa, Jesus, pela nossa ignorância. Quanto foi difícil para o Espírito Santo mostrar para Pedro que ele tinha que ir na casa de Cornélio. Teve que vir uma figura de algo para vencer a incredulidade, a religião. Quanto, Senhor, é difícil vencer uma religião. Nós falamos da igreja católica, falamos de várias coisas, Senhor, e às vezes nos comportamos como tal.
Quantos Paulos nós aportamos, Senhor, por causa da religião, por causa do nosso crivo, do nosso juízo. Nós damos a sentença e já julgamos e já damos a sentença. E o Senhor diz que não é para nós julgar ninguém, nós não somos aptos para julgar. Remova todo julgamento do nosso coração, Senhor. A religião faz isso conosco. Ela gera um juízo em nós. Porque às vezes o Senhor manda amar aquele que ninguém queria amar. Gera essa sensibilidade em nós, Espírito Santo. Quantos Saulos nós abortamos, nós sentenciamos. Ah, Espírito Santo, venha sobre nós. Venha sobre nós. Continue gerando essa fome que eu tenho percebido de 2 semanas para cá no coração dessa igreja. Eu tenho percebido que esses irmãos têm vindo porque eles estão desejosos pela tua presença. O Espírito Santo continue gerando essa fome em nós. Cantamos aqui às vezes, eu tenho lenha, eu tenho lenha, eu tenho lenha. Não, eu quero ser queimado. Eu ainda tenho lenha. Precisamos ser queimados. Só assim esse mundo não vai nos alcançar. Nós vamos deixar de amar essas coisas. Só assim nós vamos deixar o amor por essas coisas, irmãos. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Espírito Santo continua levantando nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Assuma o governo da nossa vida, Espírito Santo. Queremos deixar de lançar sorte. Que nós possamos nos despir nesses dias de toda casca, de toda capa de religiosidade. Que nós possamos remover a nossa casca, nossa capa de Naamã. A religião me impede de mostrar a minha lepra, mas o Senhor nunca preocupou com isso. O Senhor mostrou suas feridas para Tomé. O Senhor mostrou suas feridas para Tomé. O Senhor se despiu diante dele para quebrar uma religião. O Senhor se despiu diante dele para quebrar uma religião, para restaurar a fé de um homem. Toca aqui, Tomé. Toca aqui, Tomé. O Senhor nunca teve dificuldade em se despir. O Senhor nunca teve dificuldade em se despir. O tocar na sua ferida cura. Abre os olhos daquele homem foi aberto quando ele tocou nas suas feridas. A incredulidade foi removida. De um homem que andou com o Senhor, comeu com o Senhor, ceiou com o Senhor, ainda havia dúvida, incredulidade no coração dele. Remova a religião da nossa vida, porque a religião me cega. Na religião a obra fica pesada. Na religião eu quero fazer da força do meu braço, eu quero lançar sorte nas decisões. Mas no governo do Espírito não. No governo do Espírito não.
No governo do Espírito eu não trabalho para o Senhor, eu faço com o Senhor, eu trabalho com o Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Antes da ceia ainda, irmãos, com os olhos fechados, os olhos abertos, vamos orar pela família do pastor Rafael. Nós temos 3 orações aqui agora. Ele acabou de perder a avó dele agora, sentado como você está. Ah, irmão, Jesus está aqui. Essa ceia não pode ser mais uma ceia. Essa manhã não pode ser mais uma manhã. Não pode ser mais uma ceia, irmãos. Não pode ser mais uma reunião. Senhor, nós como igreja, nós colocamos a família do pastor Rafael diante do Senhor. Acabou de perder a avó. Espírito Santo, traz o conforto para aquela família. Fortalece o pastor Rafael na liderança da família ali, ele que resolve tudo, corre atrás das coisas. Fortalece teu filho, dê a ele ânimo, força para conduzir todo o processo ali. Traz a cura na família, que eles possam viver o luto, mas que eles possam ser confortados pelo teu Espírito. A filha do pastor Eber Lima da Rússia, irmãos, ele está com a passagem de compra agora, para vir esses dias agora. E ela está lá agora internada, esperando um momento para fazer uma cirurgia. Eles estão achando que é apêndice. E ele precisa de um milagre agora lá. Ela está dentro do hospital agora. A filha do pastor Eber Lima, ora por ela. Irmãos, como aquele povo é um dos missionários que mais passa guerra. Meu Deus, que guerra que aquele povo passa ali naquela Rússia. Eles estão com as passagens de compra, irmão, para vir agora, essa semana. E dá essa situação na filha, está lá, internada, esperando a cirurgia. Ora agora, levanta sua mão. Peça ao Senhor para visitá-la naquele quarto agora. Como ele visitou Pedro ali na cadeia, na prisão, visita aquela menina agora, Senhor. Como ele sarou a filha de Jairo, cura aquela menina agora. Vá até ela, Senhor. Vá até ela, Senhor. Nós te pedimos como igreja, Senhor. Aquele povo tem uma passagem de compra para vir para o Brasil, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita aquela menina agora. Remove ali aquela infecção do sobrenatural do Senhor. Que ela possa estar saudável para vir nessa viagem. Que nada possa impedir essa viagem. Que nada possa impedir o propósito daquela família ali naquela região. Eles têm sido luz ali, eles têm feito a diferença ali. Em nome de Jesus. E nós vamos fazer a última oração, que é para essa votação do Conselho Tutelar. Deixa eu te falar. Essa eleição é mais importante que de vereador e prefeito. Nós não damos tanto valor nessa eleição. Por quê, pastor Wender? Nós estamos nos últimos dias. Satanás quer pegar as nossas crianças. Preste atenção nisso. Essa eleição é muito mais importante do que a eleição de prefeito e vereadores. Vamos orar para que o Senhor coloque pessoas do conselho ali, que vão zelar por essas crianças, que vão guardar essas crianças. Moloque quer essas crianças. Satanás quer essas crianças. Todas as vezes que vai se manifestar um libertador de Deus na terra, Satanás vem contra as crianças. Não veja essa eleição como mais uma eleição de conselho tutelar. Não é mais isso. Ela é mais importante hoje do que a eleição de prefeito e vereadores. Vocês têm visto os vídeos aí que os irmãos têm colocado. Tem colocado pessoas do LGBT, pessoas que estão defendendo a causa de Satanás, que querem assumir as crianças do Brasil. Então agora vamos orar por essas pessoas que vão ser colocadas nesses lugares, nesses cargos. Não só em Montes Belos, mas no Brasil. Amém? Pode levantar sua mão e pode começar a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor possa colocar homens e mulheres temente ao Senhor, homens e mulheres que guardem a Tua palavra, homens e mulheres que tenham o coração disposto para guardar as nossas crianças. Guarde as nossas crianças do Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nós temos visto a fúria do inferno sobre as nossas crianças, querendo o sangue das nossas crianças, mas nós clamamos agora, venha com a sua intervenção, Senhor, venha com o seu mover, Senhor,
colocando sobre o conselho tutelar, que é o conselho que guarde as crianças, homens e mulheres com princípios bíblicos, homens e mulheres bíblicas, que estão dispostos a dar as suas vidas para guardar as nossas crianças dos olhos do inimigo, dos olhos do mal, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Você que não votou ainda, vai lá votar. Aqui nós temos o nosso pastor, o pastor Wendel está lá também, e outros homens de Deus, mulheres de Deus, está lá no grupo, porque essa eleição é importante, irmãos, sabe, ela é muito, nós não damos o valor que ela realmente tem, amém. Você que trouxe também seu dízimo, sua oferta, você tem a oportunidade de trazer. Enquanto isso, os irmãos já estão preparados ali. A gente vai tomar nossa ceia agora. Pode deixar seu dízimo, sua oferta aqui, já voltar para o seu lugar. Vamos ficar de pé. Os irmãos podem trazer, por favor. Você vai receber seus elementos. Pode ficar de pé nessa adoração aqui com o pastor Adonias. Peça ao Espírito Santo. Isso. Irmãos, ele é o selo. Ele é a garantia que eu tenho e você tem para entrar no céu. É o Espírito Santo, viu, irmão Edson? É por ele, meu irmão. Ele é a garantia que nós temos.